Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 19, falando sobre alguns ácidos, bases, sais e óxidos importantes. Então, hoje a gente vai ver alguns desses compostos inorgânicos, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre os ácidos, né? Alguns ácidos e suas aplicações. Depois, vamos falar sobre algumas bases, né? Algumas bases e suas aplicações. Depois, sais e depois óxidos, tá? Nessa ordem. Então, vamos começar nossa aula de hoje falando sobre ácidos. Lembrando que todo o material que estamos estudando na nossa aula de hoje está na apostila da EXAG, que está disponível para vocês, do ácido, né? Sobre ácido, está no volume 2 da apostila da EXAG 2019, e de bases, sais e óxidos está no volume 3. São os capítulos, né, das aulas da apostila que eu deixei para vocês na aula passada, então é só vocês darem continuidade no estudo de conteúdo de vocês, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar primeiro sobre o ácido sulfúrico. Temos aqui a estrutura, tá? Do ácido sulfúrico. Quando puro, é um líquido denso, a densidade, né, é igual a 1,84 gramas por centímetros cúbico, tá? Aqui tá em notação, tá? Incolor, tóxico, corrosivo e muito solúvel em água. Pode causar irritação e queimaduras, além de ser nocivo caso haja inalação, contato com a pele ou ingestão. Quando diluído, a solução assume caráter de ácido forte e não apresenta poder desidratante. Por outro lado, quando é concentrado, seu poder desidratante é acentuado. O ácido sulfúrico é produzido industrialmente a partir de enxofre, oxigênio e água via processo de contato, que é a queima do enxofre. Nas indústrias, o ácido sulfúrico é a substância química mais utilizada, tanto que o consumo dele constitui um importante indicador do desenvolvimento industrial do país. Entre as suas aplicações, cita-se seu uso nas baterias de automóveis, produção de fertilizantes, papel, corantes, fibras de rayon, que é a seda artificial, medicamentos, tintas, inseticidas, explosivos e outros ácidos, como o ácido nítrico e o ácido fosfórico, além de ser utilizado nas indústrias petroquímicas para o refino de petróleo e como decapante, né, limpeza de ferro e aço. Temos aqui uma esponja, né? Adicionou-se o ácido sulfúrico na esponja e percebam aqui, né, o que acontece, né, com essa superfície em contato com esse ácido, ok? Vamos falar agora sobre o ácido clorídrico. É um ácido inorgânico forte, líquido, incolor ou levemente amarelado, não inflamável, volátil, tóxico e corrosivo. Em sua forma pura, né, que é o HCl, que é o nosso ácido clorídrico, é um gás conhecido como cloreto de hidrogênio ou gás clorídrico. É um ácido encontrado no nosso estômago e é um dos principais componentes do suco gástrico, que é secretado para auxiliar na digestão dos alimentos. A obtenção industrial do HCl, né, o ácido clorídrico, se dá pela síntese direta entre H2, que é o nosso gás hidrogênio, e Cl2, né, que é o nosso gás cloro. O ácido clorídrico é muito utilizado na limpeza e galvanização de metais, no curtimento de couros, na obtenção de vários produtos, como na produção de tintas, de corantes, na formação de haletos orgânicos, né, como o cloreto de metila, né, que é o cloro, né, o íon cloro, né, que é o cloreto, ligado a um CH3, que é a metila. É usado também na hidrólise de amidos e proteínas pelas indústrias alimentícias e na extração do petróleo, dissolvendo as rochas e facilitando seu fluxo até a superfície. Na sua forma impura, o ácido clorídrico é chamado de ácido muriático e é usado para a limpeza de pisos, azulejos, paredes de pedras e superfícies metálicas antes do processo de soldagem. Visto que o ácido muriático apresenta vapores tóxicos e irritantes quando aquecidos, é preciso que a pessoa que for manuseá-lo o faça com bastante cuidado, usando máscara de respiração, luvas e óculos de proteção. Vamos falar agora sobre o ácido nítrico. Percebam aqui que a estrutura do ácido nítrico está em ressonância, né? Já usamos essa seta aqui com a seta para cá e a seta para cá, né? Numa única seta, né? Tem esses dois lados dela, que representam uma estrutura em ressonância, né? Já citamos aqui em alguma das nossas aulas anteriores. O ácido nítrico é um ácido forte, de aparência viscosa, inodoro e incolor quando puro.
Os ácidos mais velhos adquirem cor amarelada devido à decomposição do ácido em óxidos de nitrogênio e água, muito volátil, forte, oxidante, corrosivo e miscível em água. A produção industrial de ácido nítrico se dá pelo processo de Ostwald, que é a oxidação da amônia. O ácido nítrico é muito utilizado pela indústria química, principalmente em processos de nitrificação de compostos orgânicos, na fabricação de explosivos, né, TNT, nitroglicerina, ácido pícrico e entre outros, fertilizantes agrícolas como o NH4NO3, fabricação de salitre, que é NaNO3 e KNO3, vernizes, celuloses, sedas artificial, fibras sintéticas, galvanoplastia, nylon e entre outros, né? É um ácido bastante utilizado. Temos nosso ácido aqui fluorídrico. É um líquido incolor e fumegante de odor penetrante, que tem ponto de ebulição de 20 graus Celsius sob pressão de 1 atm. O seu maior perigo é que, se entrar em contato com a pele, além de poder causar queimaduras, penetra da pele e ataca o cálcio dos ossos, podendo enfraquecer e até corroer parte dele. Sua reação de obtenção vem da reação entre o ácido sulfúrico concentrado e a fluorita, né, que é o CaF2. Devido à sua capacidade de corroer o vidro comum, é usado principalmente para decoração em fosco de objetos de vidro e gravação do número de chassi em vidros de automóveis. Por isso, em laboratórios, o ácido fluorídrico é guardado em frascos plásticos. Esse número de chassi é aquele número que fica, por exemplo, no vidro do carro, né? Que é o número de chassi, que é o número de identificação do carro. O ácido é usado também na produção de sais fluorados, como criolita e fluoreto de alumínio, agrotóxicos, detergentes, teflon, na purificação de minérios, na formação de UF6, né, enriquecimento do urânio para fins de geração de energia nuclear e entre outros. Aqui nós temos, não sei se dá para vocês verem, aqui é um vidro, tá? Provavelmente de um automóvel, né, podendo ser, por exemplo, de um carro. E esse número aqui que eu estou mostrando para vocês é o número de chassi, tá? A identificação do carro. Ácido fosfórico, também denominado de ácido ortofosfórico, é um líquido incolor, solúvel em água e etanol e absorve a umidade do ar e se dissolve, formando uma solução aquosa concentrada, né, higroscópica. O processo de produção do ácido fosfórico é através de via seca, né, oxidação do fósforo elementar, ou via úmida, né, reação de fosfato de cálcio com ácido sulfúrico. Os principais usos do ácido fosfórico é na indústria de fertilizantes, indústria de produção de sal mineral para alimentação animal, indústria de bebidas, usina de chocolate, indústria farmacêutica, né, obtenção de insulina, produção de antibióticos, fortificantes, etc. Formulação de detergentes, decapantes e entre outros. O ácido fosfórico também é utilizado no tratamento biológico de efluentes e no polimento químico ou eletroquímico de peças de alumínio. Uma aplicação do ácido fosfórico que chama bastante atenção é em refrigerantes à base de cola. Ele é utilizado principalmente como acidulante, né, que é o aditivo da bebida, abaixando o seu pH, por isso que é um acidulante, reduzindo o pH, regulando sua doçura, relaxando o paladar e também atuando como conservante. Aqui nós temos o ácido carbônico. É formado quando se dilui o ácido carbônico, né, o CO2, é formado quando se dilui o gás carbônico, né, o CO2, em água. É um ácido instável, se decompondo em água e gás carbônico. Em pequenas quantidades, o ácido carbônico aparece como uma ocorrência normal na água da chuva. Quando a água da chuva cai através do ar, ela absorve o dióxido de carbono, produzindo ácido carbônico. Também está presente no sangue humano, participando do principal sistema de tamponamento, né? Tamponamento que vai regular o pH numa faixa que o nosso organismo necessita. Acredito que vocês já tenham visto isso em biologia. Para que o pH do sangue não mude bruscamente. Então, ele vai manter esse pH na faixa que nosso organismo necessita, para que funcione, né, normalmente. Em grandes quantidades, está presente em bebidas gaseificadas, água mineral com gás, refrigerantes, bebidas tônicas e cervejas.
Agora vamos falar sobre o ácido bórico, também conhecido como ácido ortobórico. É um ácido existente na forma de um pó branco. São comumente usados como antissépticos, né, a água boricada, inseticidas contra baratas, cupins, formigas, pulgas e muitos outros insetos, e como retardante de chamas. Agem como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos. Aqui agora temos o ácido sulfídrico, conhecido como o nome de sulfeto de hidrogênio, na sua forma gasosa, é um composto corrosivo e venenoso, caracterizado pelo odor de ovos podres, né? Por isso eu coloquei aqui uma fotinha de um ovo aqui embaixo, tá? É bem característico isso dele, né? Esse cheiro, né? Que não é muito agradável. Esse gás pode ser produzido naturalmente pela decomposição de matéria orgânica através da ação bacteriana, dissolução de sulfetos minerais ou ainda por atividade industrial. Pode ser encontrado também nas redes de esgoto em águas termais, localizadas nas proximidades de vulcões. Ácido cianídrico, também é chamado de cianeto de hidrogênio, né, na forma gasosa, ou ainda de ácido prússico. É um líquido incolor e um composto extremamente volátil, tendo um odor característico de amêndoas amargas e muito tóxico, pois inibe os processos oxidativos celulares, levando à morte dos mesmos. É utilizado nas câmaras de gás para execução de criminosos condenados à pena de morte, principalmente nos Estados Unidos. Por isso que ele tem, chama o ácido cianídrico, né, de gás da morte ou similares, né, por conta dessa utilização, né, nos Estados Unidos. E aqui eu coloquei um meme para vocês, né, eu achei bem legal, porque, bom, ó, vamos começar, vamos ler. Qual ácido pode dirigir? Não sei. Qual? O ácido cianídrico. E por quê? Porque ele tem CNH. Por que ele tem CNH, gente? Olhem aqui a estrutura dele, né? Aqui ele tem um CN e o C é ligado em um H. Então, a gente pode falar que é um CNH. Então, ele é um ácido que tem CNH. E por isso que ele pode dirigir, entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que as piadas químicas, às vezes, na maioria das vezes e quase sempre, não tem graça. Mas eu espero que vocês pelo menos lembrem que o ácido cianídrico tem essa estrutura porque ele tem CNH, ok? E ele pode dirigir. Agora vamos falar sobre base. Vamos começar falando sobre o hidróxido de sódio, o NaOH. Também é conhecido como soda cáustica. É um sólido branco, cristalino e tem a propriedade de absorver água do ar, que ele é um higroscópico. É altamente corrosivo, causando queimaduras graves em todos os tecidos animais. Além de corrosivo, o hidróxido de sódio também é bastante tóxico e muito solúvel em água, sendo que a dissolução libera grandes quantidades de calor. É produzido nas indústrias de cloro-álcali por meio de eletrólise aquosa do cloreto de sódio concentrado, né, salmoura. Ele é largamente aplicado na indústria, como na purificação de derivados de petróleo e de óleos vegetais, na preparação de produtos orgânicos como papel, celofane, seda artificial, celulose, corantes e principalmente sabão, né? Que não sei se na família de vocês, a mãe de vocês, ou a avó, ou algum parente tem esse costume de usar o hidróxido de sódio, né? O que chama soda cáustica para fazer o sabão. Mas ele é utilizado para fazer sabão. Na fabricação de produtos de uso doméstico, como desentupidores de pias e ralos, na remoção de sujeiras pesadas, entre outros. Outra obrigação da soda cáustica no cotidiano na produção de sabão, isso é feito por meio de uma reação de saponificação, que ocorre quando se coloca um éster, né, que a gente utiliza nas nossas casas, por exemplo, um óleo, uma gordura, para reagir com o hidróxido de sódio, né, que na nossa casa nós chamamos de soda cáustica, em meio aquoso e sob aquecimento, produzindo o sal orgânico, né, o sabão. Aqui embaixo nós temos a fotinha de pastilhas, né, de hidróxido de sódio, tá? Como exemplo. Vamos falar agora sobre hidróxido de potássio, o KOH, conhecido como potassa cáustica. É um sólido branco cristalino, de coloração branca opaca ou transparente. É extremamente perigoso em virtude de ser tóxico e corrosivo.
O hidróxido de potássio provém de eletrólise aquosa do cloreto de potássio. É uma base muito utilizada na indústria em vários segmentos que vão desde matérias-primas farmacêuticas a fertilizantes, na fabricação de produtos de limpeza, como sabões moles e detergentes, por ser menos agressiva à pele do que os sabões de sódio, por exemplo, na fabricação de fertilizantes, produção de biodiesel, alvejamento, processamento de certos alimentos, entre outros. Hidróxido de magnésio é uma base sólida em condições ambientes, de cor branca, pouco solúvel em água. Essa base pode ser encontrada naturalmente sob a forma do mineral brucita e pode ser obtida por meio da reação de sulfato de magnésio com solução aquosa de hidróxido de sódio ou ainda pela reação de sais de magnésio com hidróxido de potássio ou de amônio. Entre as principais aplicações, podemos citar o refino do açúcar, a produção industrial de papel e celulose e o processamento de urânio. Na indústria do plástico e da espuma, o hidróxido de magnésio atua como um agente retardante de chama em materiais plásticos. O hidróxido de magnésio pode ainda ser utilizado como um agente precipitante no tratamento de efluentes, removendo íons de metais pesados. Nós já falamos sobre o tratamento de efluentes nas nossas aulas anteriores. Uma aplicação farmacológica do hidróxido de magnésio na sua forma de suspensão, muito conhecida como leite de magnésia, concentração próxima de 7%. Por ser uma base fraca, o leite de magnésia é utilizado como antiácido e laxante, neutralizando o excesso de acidez estomacal e aliviando a prisão de ventre. Também pode ser usado como desodorante de pés e axilas, pois alcaliniza a pele, impedindo a proliferação de bactérias que causam mau cheiro. Hidróxido de cálcio. Também conhecido como cal hidratada, cal apagada ou ainda cal extinta, apresenta-se como um pó branco pouco solúvel em água. Pode ser obtido pela reação da água com o óxido de cálcio, CaO, mais conhecido como cal viva ou cal virgem. É decomposto por aquecimento, dando origem ao óxido correspondente. Pelo fato de ser uma base forte e devido às suas diversas propriedades químicas e físicas, as utilizações do hidróxido de cálcio são bastante diversificadas. Entre as várias aplicações, uma garoto está na construção civil, caiação, que consiste na pintura à base de cal e preparação de argamassa e gesso. É usado também na agricultura para fazer correção de acidez de solos e no tratamento de água, como agente floculador. Em solução aquosa, o hidróxido de cálcio forma água de cal, substância muito usada pela indústria farmacêutica na produção de cicatrizantes de queimaduras e ulcerações. Já a suspensão do hidróxido de cálcio recebe o nome de leite de cal. Hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio não existe isolado. Só existe em solução aquosa quando faz borbulhamento de amônia, NH3, em água. O óxido de amônio é um composto altamente volátil, incolor, de cheiro fortemente penetrante. Essa substância é extremamente nociva à saúde humana. Por liberar amônia, o hidróxido de amônio é sufocante e bastante irritante aos olhos, pele, mucosas e aparelho respiratório. O hidróxido de amônio é conhecido comercialmente por amoníaco. É muito utilizado na produção de ácido nítrico, fertilizantes e explosivos. Outros usos do hidróxido de amônio pela indústria química são na produção de tinturas de cabelo, produtos branqueadores de tecidos, borrachas, couro, lubrificantes, cerimônias, entre outros. É também usado em produtos de limpeza doméstica, como sabão amoniacal, detergente, na produção de compostos orgânicos e como gás de refrigeração. E vamos agora falar sobre os sais. Vamos falar primeiro sobre o cloreto de sódio, que é mais conhecido como sal de cozinha, muito conhecido. Consiste em um dos mais importantes e conhecidos sais da química inorgânica, comumente designado por sal de cozinha ou simplesmente por sal. Apresenta-se em condições normais com um sólido cristalino branco. Existem duas formas de obtenção de sal de cozinha, sendo uma delas pelas minas subterrâneas, as jazidas de sal-gema, e a outra pela evaporação da água do mar, que contém aproximadamente 35 gramas de sais para cada litro de água. E a maior parte é o NaCl, o cloreto de sódio. O
principal uso do NaCl é na alimentação ou conservação de carnes e de pescados. Também está presente na composição do soro fisiológico, o qual deve ser na concentração de 0,9% para que apresente pressão osmótica igual à do sangue. Nos Estados Unidos e na Europa, é usado nas rodovias nos períodos de frio intenso para remoção da neve. Não sei se vocês já viram isso nos filmes, né? Às vezes pode mostrar, né, que naquele período de neve ali eles usam o sal. E é por conta disso. Industrialmente, é matéria-prima direta para a produção de gás cloro, o qual é utilizado no tratamento de água potável, na produção de hidróxido de sódio e na produção de hipoclorito de sódio, agente alvejante e bactericida. Além disso, é utilizado na manufatura do papel e na produção de sabões e detergentes. Agora vamos falar sobre o bicarbonato de sódio, conhecido como sal de Vichy. Bom, não sei. É um sólido de cor branca, solúvel em água, com um sabor ligeiramente alcalino. A obtenção do bicarbonato de sódio é de origem principalmente sintética, através do processo Solvay. O bicarbonato de sódio tem usos muito variados, mas seu uso mais comum é como antiácido estomacal, porque tem o poder de neutralizar o excesso de ácido do suco gástrico, como fermento químico, pela liberação de gás carbônico e na preparação de pastas de dentes e agentes de limpeza dentária. Outros usos desse composto são reagente de laboratório, na eletrodeposição de ouro e platina, curtumes, indústrias, né, de couro, tratamento de lã e de seda, nutrição de animais, cerâmica, preservação de manteiga e de madeiras, como um dos componentes dos talcos desodorantes, na fabricação de extintores de incêndio de espuma, extintor de pó químico, entre outros. Agora, o nitrato de sódio, também conhecido como salitre do Chile. O nitrato de sódio é um sal inorgânico que, em condições ambientes, tem forma de pó ou cristais, inodoro, incolor ou de cor branca e solúvel em água. Normalmente é encontrado na natureza, sendo essa a mais importante de suas fontes de comércio. Os territórios do Chile e Peru possuem as principais reservas naturais de nitrato de sódio. Esse sal pode ser obtido artificialmente a partir da amônia ou da reação de ácido nítrico com hidróxido de sódio ou carbonato de sódio. Entre as principais aplicações do nitrato de sódio pode-se citar a fabricação de fertilizantes nitrogenados, produção de explosivos, dinamite e pólvora negra, principalmente. Vidros, fogos de artifício, adesivos, aditivos de pinturas, reativos, fotográficos, entre outros. O nitrato de sódio é usado como conservante na fabricação de derivados do leite, enlatados, embutidos e carnes processadas. Além de atuar como conservante, serve para preservar a cor dos mesmos. Carbonato de sódio, também conhecido como soda ou barrilha, é um sal branco e translúcido. É produzido através do processo Solvay, utilizando o sal marinho, né, que é o NaCl, CaCO3, NH3 e coque. Sua principal aplicação é na produção do vidro comum, especialmente aqueles utilizados em embalagens. Também é utilizado na fabricação de sabões, detergentes, corantes, papéis, medicamentos e no tratamento da água de piscina. Carbonato de sódio. No seu estado puro, o carbonato de sódio é um composto sólido, tem forma de pó fino cristalino, de cor branca, inodoro, estável, não inflamável, não corrosivo, não bioacumulativo, atóxico, então ele não é tóxico, e se decompõe a uma temperatura de 470 graus Celsius. Tem características alcalinas e é resultado da reação de CaO, que é o cal virgem, com CO2. Na natureza, o carbonato de cálcio pode ser encontrado nos minerais e na forma cristalina, a aragonita e a calcita. O carbonato de sódio é muito encontrado na natureza, constituindo o mármore, o calcário, a casca do ovo, o esqueleto de conchas e corais. É também formador das estalactites e estalagmites, encontradas nas cavernas calcárias.
Utiliza-se o carbonato de cálcio na correção de acidez de solos, que é a calagem, na fabricação do vidro, assim como os carbonatos em geral. Cimento, aço, cremes dentais, medicamentos, entre outros. Agora vamos finalizar falando de óxidos. Óxido de sódio, né, é um óxido de coloração branca, muito utilizado na produção de vidros e cerâmicas. É usado como precursor do hidróxido de sódio através da reação de hidratação. Óxido de potássio. O óxido de potássio é normalmente encontrado em cinzas de plantas e madeiras. Ao reagir com água, ele forma a base hidróxido de potássio, o KOH, utilizado na fabricação de sabões. Antigamente, em locais onde não havia o NaOH, usavam-se cinzas vegetais que continham K2O para reagir com gorduras e produzir o chamado sabão de cinza. Óxido de cálcio. Esse composto é normalmente conhecido como cal viva ou cal virgem. Ao reagir com água, forma-se o hidróxido de cálcio, cal hidratada, apagada ou extinta, que é usada para pintar paredes, troncos de árvores ou outros materiais, com a principal finalidade de repelir insetos, preservar a vedação e evitar a infiltração da água. Quando se precipita com ela, dá-se o nome de pintura de caiação ou simplesmente caiação. Óxido de ferro 3. É um óxido de cor alaranjado avermelhada, componente da ferrugem. É o principal constituinte da hematita, seu minério de ferro. Seus usos mais comuns se dão nas indústrias de ferro, usados como pigmento de coloração vermelha, em gravações magnéticas, devido às suas propriedades magnéticas, como catalisador e etc. O óxido de alumínio é conhecido como alumina. O óxido de alumínio ele é o principal componente da bauxita, o principal minério de alumínio. Seu uso mais significativo é na produção de metal alumínio, mas é usado na cerâmica como ferramenta de moldagem resistentes ao desgaste, ladrilhos para produção ladrilhos para proteção antidesgaste e balística, entre outros. As pedras preciosas, rubi e safira, possuem traços de óxido de alumínio que dão-lhe suas cores características. Óxido de zinco. Composto químico de cor branca e é pouco solúvel em água, porém muito solúvel em ácidos. Ele é utilizado como inibidor do crescimento de fungos em pinturas e como pomada antisséptica na medicina. O óxido de zinco é conhecido como alvaiade, sendo usado na pintura do rosto dos palhaços de circo. E também é um ótimo protetor solar. E é isso. Muito obrigada pela nossa aula de hoje. Né? Em pleno feriado aí, eu espero que vocês tenham estudado um pouquinho, né, aproveitado esse feriado, mas eu também espero que vocês tenham descansado. A prova do vestibular, né, do Enem, tá chegando. E não desistam agora, gente. Vocês já aguentaram até aqui. Só continuem, perseverem, não desistam. É o sonho de vocês. E para que se realize, né, para que esse sonho se torne realidade na vida de vocês, só depende de vocês. Né? Estamos aqui, toda a equipe, né, os professores, os monitores, os corretores, nós estamos aqui à disposição de vocês para tirar dúvida, para conversar com vocês. Se vocês precisarem, o que vocês precisarem, pode contar conosco. Né? Eu vou deixar durante essa semana uma lista de exercícios para vocês. Eu aviso no grupo quando essa lista estiver quando eu colocar essa lista no drive de atividades, eu aviso para vocês no grupo do WhatsApp. E é isso, gente. Coloquem em dias, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse final de semana, esse feriado, para colocar em dia os conteúdos do cursinho, porque realmente, né, tá bem aí já a prova do Enem, e eu espero que vocês realmente estejam ainda batalhando pelo sonho de vocês. E é isso, tá? Se você tem dúvida, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês. Nos vemos na próxima semana com reações inorgânicas, ok? Tchau, tchau e muito, muito obrigada.